nós vamos começar aqui as observações sobre o seu trabalho, Fernanda. Tá Então, bom. vamos partir do início. Influência das histórias em quadrinhos no ensino e aprendizagem dos modelos atômicos. A primeira pergunta é: depois que nós fizemos a delimitação, nós já fomos lá no repositório e já fizemos as escolhas dos trabalhos? Pelo menos 3 trabalhos? Professora, eu fiz. No dia não deu tempo a senhora pesquisar. E eu pesquisei 2 trabalhos que eu achei interessante. Que um fala exatamente sobre as histórias em quadrinhos e o outro fala dos modelos atômicos, né? Que é para eu poder estar pegando alguma coisa. Como é um estudo bibliográfico, os trabalhos escolhidos, primeiro, eles têm que ter pelo menos até 5 anos para trás. 5 anos. Não pode ser 6, não pode ser 7. 5 anos. É o primeiro pré-requisito. O segundo pré-requisito é que os trabalhos escolhidos têm que falar tanto de histórias em quadrinhos quanto de modelos atômicos. Aí a pergunta é: esses 2 trabalhos que você escolheu, eles cumprem esses critérios? Só um que é de 2020. O título é A Construção das Histórias em Quadrinhos na Evolução dos Modelos Atômicos, uma proposta de aprendizagem significativa. Pois esse... Só que o outro, que fala também muita coisa, ele é de 2015. Não. Fora de cogitação. Certo? Fora de cogitação. Aí você tem que voltar, certo? Profa, refaz as buscas, pode ir lá na biblioteca digital de teses na biblioteca digital de teses e dissertações, certo? E tem que ser também ou tese ou dissertação. O seu trabalho não é com artigos, não, tá bom? Tá. Você está Professora, no outro nível. Tá. E esse aqui é de 2020, ele é uma dissertação. Ok. Cumpre todos os critérios esse aí. É, de 2020, ele é bem recente. Pronto. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Prof, eu tenho só uma dúvida. Porque alguns artigos que ela usou, né, nessa dissertação, é do Química Nova na Escola. Que lá tem muitos artigos relacionados à química, é bem confiável. Porque o trabalho dela, com certeza, o que você está dizendo que ela fez foi o levantamento do estado da arte, tá bom? O seu levantamento do estado da arte vai ser feito na BIA, que é o seu repositório. Certo. Então, ela fez, isso aí é o levantamento do histórico da arte. Do trabalho do objeto de pesquisa dela. No seu caso, mesmo a base sendo confiável ou não, por que o trabalho dela se diferencia do seu? Porque, primeiro, ela fez uma pesquisa de campo. Você não vai fazer uma pesquisa de campo. Sim. Você vai analisar dados de autores que já produziram. Então, a perspectiva é totalmente diferente. Né? Diferente. Professora, e também em relação aos modelos atômicos, a senhora pediu no sumário, que eu até coloquei, que eu não consegui colocar no sumário, mas eu coloquei embaixo, bem aí mesmo, que eu botei sumário. Quando a senhora fala aí, contextualização, né? Falar dos modelos atômicos, tudo bem, mas só que tem muito artigo dando contextualização sobre isso, que eles são muito antigos, de 1996, mas como tem algum problema? Não, você não entendeu o que é contextualização aí. Eu vou explicar novamente. Vamos aqui. Esse seu projeto de pesquisa pela nossa instituição, você é obrigada a ter o resumo. Aí isso aqui não precisa, vou retirar, porque a gente já sabe o que vai fazer. O seu trabalho vai ter lista de quadros, por quê? Porque você tem o quadro do cronograma e o quadro do orçamento, tá bom? Então pode deixar aqui, vou só retirar.
Lista de abreviaturas e siglas. Nós vamos deixar, porque se você... A gente vai falar do IFP, aí nós vamos colocar aqui e outras siglas. Então, deixa. Símbolos, eu penso, você vai... lá no seu conteúdo de modelos atômicos, tem algum símbolo que a gente deixa? Não. Pronto. Não, acho que não. Então, vamos retirar. Então, o próximo aqui é o sumário. Que eu não consegui editar. Vamos aqui. Primeira coisa é, você viu se tinha quebra de seção? Porque quando tem quebra de seção, você não consegue movimentar o texto. Então, é esse dispositivo aqui, esse símbolo aqui que você clica para ver se tem quebra de seção. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Por isso que você não movimenta. Ah, entendi. Entendeu? É uma das primeiras providências que a gente faz. Olha aqui outra. Esse é um recurso do Word que os autores usam para as pessoas, ou para o texto não se movimentar depois que eles... Editam, né? Então eles colocam. Eu não gosto, porque eu não gosto de nada difícil mesmo. Nunca gostei. Então vamos aqui. Vamos dar uma olhada aqui no panorama. Para quando foi a data que eu marquei a sua qualificação? Para quando foi? Para dia 4. Moça, pois está em cima, moça. Professora, mas o meu tempo, essa semana, o meu tempo é só para esse TCC. Tudo que eu tenho que fazer é só esse TCC. E vai dar tempo fazer tudo. Aí o que foi que tu disse que não conseguiu movimentar aqui? Foi porque eu tentei mexer no texto e não ia pro sumário. Aí eu tentei mexer no sumário, ó, também não dava certo. Presta atenção. Você clica bem aqui, ó. Aqui tem que ser tudo manual. Veja, vou retirar aqui. Não devia não, mas vou fazer porque você me deu uns pincéis e me comprou. E eu sou muito barata. Sabe quem é que diz que eu sou muito barata? É aquele que tu fica com ele de vez em quando. Ah, não, professor Luan, Alisson. Ontem o Amazias perguntou se eu ia por lá. Eu disse, não vou não. Só vou sexta-feira porque eu tenho uma banca. Vou presidir, se Deus quiser, sexta-feira uma banca, uma defesa. Eu não sei o que ele queria, também não disse, eu também não perguntei. Eu acho que era pra corrigir. Eu falei desse jeito, se você não for atrás da professora Cláudia, ela não vem atrás de você, nem deve. Eu já disse que não vou, que não oriento mais eles, entendeu? Não vou reprovar, mas não estou mais orientadora deles. De quem? De ninguém. Professora, como assim? Como assim? É isso mesmo, você acabou de escutar. Mas ela ainda é minha orientadora, né? Não sei, vamos terminar pelo menos essa qualificação, porque eu não... O restante aqui, ó, tudo você vai precisar. O que você vai mudar aqui, ó, é as datas que você vai ver de acordo com o que você fez. Olha como é que eu estou fazendo. Chegou bem aqui no referencial teórico, pode deixar referencial teórico. Preciso ver aqui como foi que você colocou. Tá bem embaixo aí, professor. Você não começa com modelos atômicos, não. É com introdução, com justificativa, com objetivos. Vou até colocar aqui no plural. Não, prof, eu coloquei só para poder a senhora me ajudar a editar, mas... Pronto, pois é muito simples aqui, ó. Bem aqui, chegou aqui em referencial teórico, vem bem aqui, ó. Apaga e coloca. Tá certo?
Muito simples. Professora, mas tira esse nome referencial teórico para colocar esse modelos atômicos. Não, deixe, pode deixar. Pode deixar. Cuidado com as páginas. Então, se o problema era esse, já foi resolvido. Já. Bom, já que você... Vamos aqui. Deixa eu ir primeiro. Se tu ficar falando muito, eu vou pedir para tu dar aula. Tá bom. Então, eu vou bem aqui partir lá do objetivo geral e os específicos. Olha, esse modelo é um modelo... Tem umas incongruências, mas é o modelo mais simples para se fazer um projeto. Eu ensinei o passo a passo e as criaturas... cadê aqui o assunto teórico de modelos? É o que está do lado aqui, não é? Eu separei algumas coisas, professora, porque eu fiquei meio assim em dúvida em como fazer, mas... Certo. Então, vamos lá. Você tem que observar lá no modelo do IFP de projeto se o espaçamento ele é simples ou ele é 1,5, tá bom? Tá bom, prof. Então, vamos aqui ver o objetivo geral. Analisar as influências das histórias em quadrinhos no ensino e aprendizagem dos modelos atômicos. Muito bom, seu objetivo. Objetivos específicos. Identificar os principais aspectos teóricos dos modelos atômicos. Muito bem. Contextualizar as histórias em quadrinhos como recursos. Vamos colocar bem que ao invés de contextualizar, vamos colocar assim, ó. Definir as histórias em quadrinhos como recursos de ensino e aprendizagem da química. E qualificar, vamos colocar, avaliar, porque senão a banca pode não entender as palavras, mas é a mesma coisa. Avaliar a influência das histórias em quadrinhos para, vamos colocar, avaliar a influência das histórias em quadrinhos para o ensino e aprendizagem dos modelos atômicos em trabalhos bibliográficos. Avaliar a influência das histórias em quadrinhos para o ensino e aprendizagem dos modelos atômicos em trabalhos bibliográficos. Ok. Vou ver sua justificativa. Em experiência como professora estagiária do ensino de Química em escola pública, pude observar a dificuldade de parte dos alunos em compreender o assunto modelos atômicos, com utilização de livros didáticos, exposições dialogadas, listas de exercícios e correção da lousa. Diante disso, estamos perto ainda da fala, não do acontecido, mas da fala. Diante disto, ocorreu-me ver em trabalhos já produzidos que é possível aprimorar o ensino e aprendizagem dos modelos atômicos utilizando-se das histórias em quadrinhos, motivo pelo qual a presente proposta de pesquisa busca aprofundar estudos teóricos e reconhecer em estudos teóricos, práticas eficazes de ensino e aprendizagem dos modelos e reconhecer práticas eficazes de ensino e aprendizagem e reconhecer práticas eficazes ou desafios do ensino e aprendizagem do conteúdo
modelos atômicos com o uso de histórias em quadrinhos. Ok. Eu senti falta aqui na justificativa, no caso, os meus alunos, os meus orientandos, eles não trabalham só com a justificativa. Eu vou fazer a acadêmica ainda, prof. Eu vou só digitar direitinho. Vou fazer. Mas aqui eu preciso que você venda um pouquinho a mais as histórias em quadrinhos, entendeu? Tá. Eu preciso que você fale um pouquinho mais, porque tudo bem, vamos ver aqui, ó, e pude observar a dificuldade em compreender o assunto modelos atômicos, vamos colocar aqui, ó, exclusivamente. Por que, professora? Porque a gente não pode abrir mão do livro didático, nem da exposição dialogada. O livro didático, a exposição dialogada, a lista de exercícios e a correção de lousa não podem ter o caráter exclusivo, tem que ser também um meio. Então, por isso aqui colocar o exclusivamente. Em experiência como professora do ensino de química em escola pública, pude observar a dificuldade de parte dos alunos em compreender o assunto modelos atômicos exclusivamente com a utilização de livros didáticos, exposições dialogadas, listas de exercícios e correção da lousa. Diante disto, ocorreu-me ver em trabalhos já produzidos outras possibilidades de ensinar conteúdos de química. Deparei-me com trabalhos realizados com a utilização de histórias em quadrinhos. Aí você vai as histórias em quadrinhos têm destaque especial na literatura. Não vamos colocar infanto juvenil, não. Na literatura, visto que possibilita, visto que promove, visto que pode promover a aprendizagem de forma lúdica, mas intencional. Daí surgiu o interesse de realizar um trabalho científico em que fosse possível a avaliação da eficácia ou desafio de se trabalhar conteúdos de química tendo as histórias em quadrinhos como
estratégia de ensino e aprendizagem. Agora sim. Motivo pelo qual a presente proposta de pesquisa buscará, porque ainda é projeto, buscará aprofundar estudos teóricos e reconhecer práticas eficazes ou desafios do ensino e aprendizagem do conteúdo, modelos atômicos com uso de histórias em quadrinhos. Aí, para começar a outra, para situar o objeto de pesquisa no mundo acadêmico, acessou-se, agora aqui volta de novo para linguagem impessoal. Para situar o objeto de pesquisa no mundo acadêmico, acessou-se quem? A base institucional acadêmica, aí tracinho BIA. Para situar o objeto de pesquisa no mundo acadêmico, acessou-se a base institucional acadêmica BIA do Instituto Federal do Piauí, com os seguintes descritores. Agora professora, eu coloquei aqui histórias em quadrinhos, né, na Bia. Aí achou 8, só que o que tem assim... Moça, faça isso depois, moça. Tá bom. Eu pensando que você tá prestando atenção que eu tô fazendo, você tá fazendo uma coisa paralela. Que diabo é isso? Não, mas eu tô prestando, é porque na hora que a senhora falou... Deixa de coisa que você não tá, moça. Isso aí que você vai fazer e vai escrever e vai colocar aqui e eu vou corrigir. Tá bom. Então, bora aqui. Justificativa. Você só vai completar aqui. Sim, mas já que você disse, diga aí. Eu coloquei histórias em quadrinhos. Aí apareceu 8, só que só um tem histórias em... tipo o nome, histórias em quadrinhos. Que pronto, foi de 2008. Aí o que é que você, se você vai trabalhar com... Você vai entrar primeiro com o descritor histórias em quadrinhos. E depois com o seu assunto de química, que é modelos atômicos. Tá bom. Então, digamos, o que é que você vai dizer? Cadê aqui? Com os seguintes descritores. Aí, histórias em quadrinhos. Então, foram encontrados 8 trabalhos. Dos 8 trabalhos, aí você tem que dizer e por que esses 8 trabalhos, esses outros 7, tratam do quê? Tipo, fala das histórias, mas é a história de Newton em quadrinhos, aí fala também o uso de HQ. Mas é tudo história em quadrinho, moça. Aí você vai dizer que foram encontrados 8 trabalhos, esses e esses, envolvendo a história em quadrinhos com física, a história em quadrinhos com não sei o quê. E apenas um trata das histórias em quadrinhos dentro do ensino da química. Sim, e esse que você encontrar, você vai dizer no que ele se assemelha ao seu trabalho ou no que o seu trabalho se assemelha ao dele, já que o trabalho dele foi feito primeiro. Você vai dizer o que tem de semelhança e vai estabelecer diferença. Para isso, você tem que ler pelo menos o resumo dos trabalhos. E isso você vai fazer também com modelos atômicos, certo? Então, vamos aqui para a sua introdução. Vamos corrigir sua introdução aqui. A química é um campo do conhecimento que está intimamente ligado aos fenômenos humanos. A química pode ser um instrumento
da formação humana que amplia os horizontes culturais e autonomia no exercício da cidadania. Vamos modificar bem aqui. A química é um campo do conhecimento que está intimamente ligado aos fenômenos humanos. Ou seja, a química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, sendo, pois, uma área do conhecimento importante tanto para o campo científico quanto para a compreensão de fenômenos sociais, sendo que a correlação destes aspectos explica a existência humana. Muito bem, vamos colocar bem aqui o Brasil. Então, novamente, a química é um campo do conhecimento que está intimamente ligado aos fenômenos humanos, ou seja, a química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, sendo, pois, uma área do conhecimento importante tanto para o campo científico quanto para a compreensão de fenômenos sociais, sendo que a correlação desses aspectos explica a existência humana. Pretende. Tem muita pretensão. Tem que ser pretensão mesmo. Pretende explicar a existência humana. Tamanha importância encontra na educação escolar lugar propício de discussão e apropriação de novos conhecimentos, em que a química reúne condições intencionais de organização curricular de conteúdos com possibilidades de construção de competências em que pese a química reúne condições intencionais de organização curricular de conteúdos com possibilidades de construção de competências e habilidades por parte dos alunos. Desse modo, a educação escolar possibilita o desenvolvimento de capacidades cognitivas e sociais presentes no currículo do ensino da química. A organização do currículo na educação brasileira está prevista na Lei 9.394/96, em que o Estado brasileiro, em regime de colaboração, nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Ou seja, o modelo de organização de conteúdo, unidades, visam a construção de competências e habilidades das diversas áreas do conhecimento. A organização do currículo da educação brasileira, vou colocar aqui o da. Professora, não está aparecendo mais o compartilhamento da tela. É porque tu tá só entrando e saindo, criatura. Tu tem Eu que não resolver. saio, não. Quem saiu foi a senhora. Eu não. Pois apareceu como a senhora tivesse saído aqui. Eu continuo aqui, ó. É porque meu celular tá bem ali, senão eu ia te mostrar. Entendeu? Eu continuo. Toda vez que tu entra e sai, aí tu se despluga e não consegue compartilhar a tela. Só é isso.
não tinha saído, não, prof. Acho que foi alguma coisa na internet aqui em casa que... Olha, eu tô gravando. Quando eu enviar pra ti, tu vai ver como tu se desplugou e voltou novamente. Pois é, eu acho que foi a minha internet que deve ter caído. Porque pra mim apareceu como se a senhora tivesse saído, Não, entendeu? de jeito nenhum. E aí a gravação vai mostrar como eu não saí. Tá A bom. organização do currículo da educação brasileira está prevista na Lei 9.394/96, em que o Estado brasileiro, em regime de colaboração, nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Ou seja, o modelo de organização de conteúdo, unidades, visam a construção de competências e habilidades das diversas áreas do conhecimento. Ok. Aí, criatura, eu te pedi bem aqui para tu falar do currículo de química. Cadê? Ah, agora ela não tá aqui para me responder. E eu é que me despluguei. Oi, é porque eu tava falando, mas tava com o microfone desligado. Eu ia falar justamente isso com a senhora. Em relação a esse currículo de química, é para me pegar ele na BNCC ou nas PCNs? Aqui tá dizendo que é tanto num quanto no outro. Porque você tá falando de currículo. Não é possível falar em currículo sem se remeter aos PCNs e à BNCC. Não devia, mas vou principiar aqui para você. É que você vai dizer bem aqui, ó. Nós estamos falando, sempre lembrar que a escrita ela é um encadeamento de ideias. A gente sempre parte do maior para o menor. Então você vem dizendo aqui, ó. A organização do currículo na educação brasileira está prevista BBB, certo? Aí vamos lá, ou seja, o modelo de organização de conteúdo, unidades, visam a construção. Aí vamos colocar assim, que o currículo para a educação básica é regulado, ou pode ser mesmo, regulado. Mas os progressistas, quando vê essa palavra, racham pelas costas. O currículo para a educação básica é regulado tanto nos parâmetros curriculares nacionais, quanto na base nacional comum curricular. Aí daqui para frente você vai, aí prof, o que que eu tenho que fazer? Aí você vai procurar aqui, certo? Os PCNs. Profa, não tem química nos PCNs do ensino fundamental. Aí, criatura, tem o quê? Tem ciências. Aí você vai falar como a química ela está diluída no currículo do ensino fundamental como ciências, certo? Certo. Aí depois você vai falar na química no ensino médio. Aí você vai olhar um documento chamado PCNs+, para o ensino médio. Eu tenho ele baixado. Pronto, aí você vai... Cuidado para não fazer, porque depois eu passo tudo no antiplágio. Tá. E por último você vai falar como é que está... é tudo muito rápido. Aqui nós estamos fazendo uma apresentação. A gente vai aprofundar isso depois. Aqui é uma apresentação. E você diz como é que está o ensino de química na BNCC, tá bom? Tá bom. Aí você convém também você dizer, por exemplo, antes de você dizer como a química está nos PCNs, procure lá um conceito bem rápido para parâmetros curriculares nacionais. E aí você depois já em seguida já diz que nos PCNs para o ensino fundamental a química está
diluída. Esse diluído não é que se acabou, não. Ele está lá presente dentro das ciências. E aí você faz breves considerações. E depois você fala que a química está no ensino médio. E aí você fala dos PCNs mais para o ensino médio. E de igual forma você diz o que é BNCC, diz como é que ela está lá dividida, ensino fundamental, aí você diz como é que a química está lá no ensino fundamental e diz como é que a química está no ensino médio, certo? Tá bom, certo. Não precisa escrever não, porque está gravando aqui. Tá. Depois disso aqui, aí eu preciso ver isso aqui com a máxima urgência, porque eu queria pelo menos que tenha uma parte pronta do seu trabalho. Professora, aí, calma, moça, você fala demais, moça, presta atenção. Quando você fizer isso, aí você vai dizer como é que os modelos atômicos estão na BNCC. Tá bom? Tá bom. Profa, como é que eu vou dizer? Você vai... Eu nem sei se essa palavra modelos atômicos está lá na BNCC. Estrutura... Pronto, aí você vai dizer que lá na BNCC a nomenclatura utilizada é essa e essa. E ela está prevista na competência tal, na habilidade tal. Você situa dentro da BNCC. Entendeu? Entendi. Perfeito. Aí vamos lá. E depois que você fizer isso, aqui eu vou fazer a concatenação para o restante do que você escreveu aqui. Aí você diz, por conseguinte, o conteúdo modelos atômicos constante na BNCC, na Base Nacional Curricular, parte da premissa de vir a ser uma aprendizagem essencial, visto que isso aqui já é para depois, tá certo? Pode deixar. Tá faltando esse pedaço aí que eu expliquei. Aí então, deste modo, o contexto do ensino fundamental é propício para tal discussão. Contudo, este assunto parece esbarrar na questão da abstração. Esbarrar? Eu não escrevo essa palavra. Isso aqui foi tu que fez, não foi? Foi. Ou foi eu? Pode ter sido eu também que fui abduzida por alguns minutos. É possível. Vamos ver aqui. Mas, pra gente, como eu só escrevo concatenado, eu preciso dessa fala aqui para poder as outras terem sentido. Tá bom. Mas vamos aqui. Deste modo, o contexto do ensino fundamental é propício para tal discussão. Aí, tá vendo? Aí eu preciso, porque isso aqui com certeza eu vou modificar. Contudo, este assunto parece encontrar na abstração parece encontrar óbices, vou colocar problema mesmo, problemas quanto à abstração dos conteúdos. Motivo pelo qual o uso de ferramentas que auxiliem na compreensão desse tema pode otimizar processos de ensino e aprendizagem. Processos de ensino e aprendizagem. Na esteira do que vem sendo afirmado, as histórias em quadrinhos podem ajudar, certo? Aí bem aqui, eu já não posso ir direto para as histórias em quadrinhos. Nós vamos acrescentar aqui, porque fica muito cru. Então eu vou precisar realmente desse contexto bem aqui. Os PCNs para o ensino mais estão fáceis aí para você mandar para mim? Estão. Pois eu vou aguardar. Vou já mandar. Só está faltando mesmo, dá muito pouco, porque eu doei para você aqui os meus procedimentos metodológicos. Eu vou só fazer bem aqui as... Mandei, viu, prof?
abrir bem aqui. E é bem pouquinha coisa, melhor ainda, porque você lê, fecha e redige um texto parafraseado. Olha como é interessante. Se conseguisse botar, não consigo. Tudo bem. Olhe bem aqui no seu texto, bem aqui, nós encerramos dizendo que, deste modo, o contexto do ensino fundamental é propício para tal discussão. Nós vamos tirar isso aqui, certo? Quando você terminar de falar bem aqui, apresentando, eu vou cortar isso aqui, mas a gente não joga fora, porque lá na frente a gente... Então, por conseguinte, o conteúdo modelos atômicos constantes na Base Nacional Comum Curricular parte da premissa de vir a ser uma aprendizagem essencial, visto que está presente na vida comum das pessoas. Aí, você vai falar bem aqui, você vai falar na aprendizagem dentro da química. Professora, qual é a inspiração? Vou lhe mostrar aqui. Se aqui fosse o referencial teórico, eu ia indicar você a falar um pouquinho da didática, o que é ensino, o que é aprendizagem, mas como a gente está sem tempo, se a banca não está nem no nível que você está escrevendo, mas enfim. Aí, olha, para você se guiar, tem bem aqui, olha uma discussão sobre a aprendizagem da química. Olha aqui, tem mais coisa, Esse seu assunto, ele é do ensino para o ensino médio ou ensino fundamental? Fundamental. Ah, então é por isso que eu coloquei aquele trem lá, não foi? Então, não é chamado de ciências, não. Ou não é chamado de química, não. É chamado de ciências, se é ensino fundamental. Ciências da natureza. Ciências da natureza. Ah, ciências naturais. Aonde, criatura? Nas PCNs. Não é nas PCNs, é nos PCNs. Parâmetros. Criatura. Presta atenção. Vamos aqui. Aí eu tenho que fazer um estudo, porque além de professor de TCC, eu também tenho que ser professora de Química. Vamos aqui. Vamos primeiro ver a BNCC. Você vai pedir sempre a de 600 páginas. Depois quando... Tá na página 300 e poucos, que fala sobre ciências. Acho que é 300 e pouco. Deixa eu ver se minha internet aqui... Tá visualizando? Tô, prof. Olha, então vamos aqui para o sumário. Do ensino fundamental. A área de linguagens é língua portuguesa. Tá tudo dentro, né? Das linguagens. Aí nós temos a área de linguagens, que é a língua portuguesa. Aí nós temos outra, que é considerada uma linguagem, a arte, a educação física.
língua inglesa, área da matemática. Aí chegou aqui, ó, a área de ciências da natureza, certo? Que lá no ensino fundamental é quem? Só ciências. Só ciências. A área é que é da natureza. Quando você for fazer essa apresentação aqui na BNCC, depois que você disser o que é BNCC, e ela é um documento, não se esqueça disso, aí você vai dizer que na Base Nacional Comum Curricular encontra-se a área de ciências da natureza. Para o ensino fundamental, vai se falar em ciências no ensino fundamental anos iniciais e ciências no ensino fundamental anos finais, certo? E aí você vai, depois que você, tá tudo gravado, é só anotar a minha fala. Aí depois disso você vai fazer o quê? Aí nós vamos para esta página 331. Então é por isso que tem aquele fragmento lá, que agora eu pensei que ele estivesse solto, mas ele não está. Buscador aqui, quando eu coloco a página, ele não vai. Por isso que eu não tem nada não. Tudo é um apanhado. Então percebam. Aí vale muito você ler sempre a contextualização. Prof, o que é a contextualização? É tudo isso aqui que se escreve antes. Olha aqui, ó. Abre-se para falar em ciências. Aqui. Vale muito ler porque é rico. Vale muito. Entendeu? Ó, tá bom. Ao estudar ciências, aí tudo bem. Aí você vem para cá. O que você vai identificar? Como a área de ciências ela está dividida em unidades temáticas, você vai dizer quais são as unidades temáticas. Tá bom. Aí o seu conteúdo está nos anos iniciais ou finais? Finais. Pronto. Então, você tem que se ater a isso. Então, você vai dizer em qual área, em qual unidade temática está modelos atômicos. Matéria e energia. Matéria e energia? Matéria e energia. Então, você vai fazer essa situalização do seu conteúdo aqui. Tá bom. Matéria e energia, característica dos materiais, não é aqui. Propriedades, não é. É no 9º ano. É no 9º ano. Vamos adiante. Ó, se é no 9º ano, está aqui, ó. Você vai ler isso aqui. Uhum. Tá certo? Qual é o objetivo do ensino fundamental anos finais? Tá aqui. É o quê? Exploração das vivências, saberes, interesse, curiosidade, BBB e bababá. Então, vamos lá para o 6º ano. Desculpa, para o 9º ano. Aspectos quantitativos das transformações É a estrutura da químicas, matéria. Estrutura da matéria.
Então você vai situalizar esse conteúdo, dizer o que é as ciências lá no ensino fundamental, anos finais, vai dizer as unidades temáticas, vai dizer que a unidade temática matéria e energia trata disso, daquilo outro, e um dos objetos, os objetos do conhecimento de matéria e energia para o 9º ano, aspecto bebê babá, mas o seu é a estrutura da matéria. Chegou a estrutura da matéria, aí nós vamos para as habilidades. Cadê as habilidades aqui? Tem que saber de cor e salteado, moça. Quais são as habilidades de química aqui? Essa aí, ó. A 3, habilidade 3, identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria. Pronto. Aí você, de forma rápida, trata disso lá, tá bom? Então, moça, já foi assim uma aula excelente, tá bom? Entendi. Então, aqui, voltando lá na BNCC, vamos ver o que traz, o que fala a BNCC sobre aprendizagem dentro do contexto da química. Vamos voltar aqui nesse trem de novo. Bem aqui nos anos finais. Se não tiver alguma coisa falando sobre aprendizagem nos anos finais, busque nos anos iniciais. Tá bom. E se não encontrar, busque lá naqueles PCNs que você me enviou. Tá bom. Professora, mas essa parte aí, desce um pouco, que ele fala, tipo, não basta ter os conhecimentos, sejam apresentados aos alunos, é preciso oferecer oportunidades para que eles, de fato, se envolvam. Nessa parte aí, nesse penúltimo parágrafo. Aqui é mais a questão do processo, não é... Entendi. Mas aquele documento que você me enviou, aqui, ele fala, ele fala. Profa, tá dizendo aqui que em relação ao ensino médio, pois procure lá nos PCNs, bora bem aqui procurar os PCNs. PCNs, a gente do ensino fundamental, e a gente quer ciências naturais. Com certeza que tem. Com certeza. Com certeza. Tem na página 26, assim, ó, aprender e ensinar ciências naturais no ensino fundamental. Não tô dizendo? Tá tudo aqui, ó. Tem até um breve histórico. Por que ensinar ciências? Olha, que coisa linda. Que coisa linda mesmo. Moça, você só não produz se você não quiser. Muito cuidado com plágio. Porque se tiver plágio, só vai apresentar se tiver pelo menos 96% de o quê? De o quê? De... Como é que fala? Eu esqueci a palavra. De... Que só você fez, de produtos que você produziu. Bem aqui, tô até passando... Autenticidade. Tô até passando bem aqui de um colega. Eu baixei até o Copy Spider, que é também, que você bota o documento para poder não fazer nada. Mas o meu é pago, minha filha, e custa caro que só. Tô até vendo bem aqui. É porque o colega não quer pagar não, tá entendendo? Aí pediu para eu passar para ele, ó. Aí tô gastando meu dinheiro pro colega, tu acredita? Olha, mas enfim. Bom, então já vimos. Aí, depois que você falar nisso, que você falar sobre a questão da aprendizagem e até envolver com aquela questão lá
a questão da abstração e BBB, bababá. Aí, o que que eu quero que você vai ter que se filiar a o quê? O que que é as histórias em quadrinhos? Você vai chamar de ferramenta de ensino? Você vai chamar de estratégia de ensino? Aí eu sugiro que você, essa dissertação que você escolheu, mande ela aí para mim, moça. Ainda tá aí? Tô, prof, eu tô enviando aqui, é porque o microfone ficou desligado e eu pensei que eu tava falando e tava saindo, mas eu tô enviando aqui. Tô só procurando aqui. Só um instante. Da Joseneide Alves. Só um minuto. Cadê? Deixa eu... Tá enviando? Chegou aí, acho. Ela chama as histórias em quadrinhos de linguagem. Uhum. Tem que ver o outro que você tem que ter pelo menos mais um para poder fazer a comparação. Pois é, aí o que eu tenho ele é de 2015. Não e aí, pode, já falei. Pois é. Aí eu tenho que procurar mais outros para ver se... Porque eu gostei tanto desse de 2015, mas ele é muito antigo, né? Mas eu vou ver se eu fazer outra busca para ver se eu encontro algum que fale tanto das histórias em quadrinhos quanto dos modelos atômicos. Aqui ela fala, chama de linguagem. Vamos ver bem aqui na página 30. Ela colocou na página 30, mas a teoria que ela utiliza é da aprendizagem significativa. Aí é pancada, viu? Aí fica um trabalho. Se você colocar a sua estratégia de ensino, a sua ferramenta de ensino dentro de uma teoria, aí, meu amigo, é pancada. É 10 que não tem nem o que discutir. Por quê, profa? Porque todas as estratégias de ensino, elas têm um pano de fundo, que é a teoria. A história em quadrinhos, ela colocou aqui dentro da teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel. Olha que coisa impressionante, entendeu? Impressionante. Profa, a história em quadrinhos poderia estar dentro da teoria da aprendizagem construtivista? Aí você tem que fazer o quê? Estudar a teoria da aprendizagem construtivista e encontrar onde você
a sua estratégia de ensino dialoga com o construtivismo. Aí, se você encontrar esse nexo e teoricamente comprovar, aí, meu amigo, aí não tem para onde. Ó, mas não tem, ó. Se você olhar bem aqui para o sumário, não tem dificuldade a escrita, ó. É porque a gente não se atenta. Olhe bem aqui para o resumo, ó. Resumo, rapaz, abre sumário. A introdução, aí fundamentação teórica. Ela começou com quem, ó? Ela começou com a aprendizagem significativa, que é a teoria de aprendizagem. Entendeu? Tratou só dela. Como é importante para a aprendizagem significativa o uso de mapas mentais, ela também trabalhou aqui mapas mentais. Aí, em seguida, veja que as histórias em quadrinhos tá dentro da aprendizagem significativa de David Ausubel. Aí ela tratou do histórico, a evolução das histórias em quadrinhos no Brasil, a linguagem dos quadrinhos, e olha aqui, as histórias em quadrinhos e o ensino. Aí, cara, aí matou. Aí, bora lá. Aí, agora sim, que fica pouco é a química, né? Eu tenho um estranhamento muito grande com isso. Por quê, profa? Porque eu sou da química, então eu tenho que arrotar mesmo química. Aí aqui veja, ó, o pouquinho que ficou, a minha tristeza é essa. Ficou só os conceitos químicos e o discurso. Não tem mais nada. Aí ela fala aqui de linguagem, dentro agora de Vygotsky, que é outro teórico da educação. Certo? Aí tratou bem aqui da base nacional como um curricular. Aí vem para a metodologia. Aí eu fico triste por isso. Porque se você precisar de um subsídio teórico dentro da sua área específica, você não tem aqui nesse trabalho. Não tem. Certo? Mas vamos aqui para o que ela falou. Mas eu já sei o que eu queria ver. Ela está chamando as histórias em quadrinho de linguagem. Linguagem. Aí, como o seu trabalho é um trabalho a partir de produções já realizadas, você também vai chamar de linguagem, tá bom? Tá bom. Aí foi terrível, né? Aí. Então, é porque a gente é acostumado com os mesmos conectivos, aí é terrível. Para você falar, para você chamar as histórias e quadrinhos de linguagem, olha aqui. Qual é o acréscimo? Porque tem um cara, um teórico que fala de linguagem. O Vygotsky. E aí você teria que fazer essa discussão. E você não vai enveredar por isso aqui não, porque você não é da pedagogia não. Você é da química. Você precisa só entender que tem que ter uma teoria de aprendizagem e desenvolver a estratégia. Então, o que é que você pode fazer aqui? Com relação às histórias em quadrinhos. Vamos voltar bem aqui lá para a página 31. Tu é hiperativa, não é? Um pouquinho. Pouquinho é nada, pouquinho sou eu.
Você vai chamar mesmo de linguagem. Olha aqui, já te dá até uma dica, ó. Os Dos PCNs PCNs. no segmento de quinta a oitava séries na área de artes destacam a necessidade do aluno ser competente na leitura de... Aí você não vai escrever desse jeito, você vai ver lá como é que está sendo dito, viu? Pois é, professora, é uma dúvida que eu tinha, porque às vezes eu leio alguns textos e aí eu não gosto do jeito que eles abordam as coisas, entendeu? Aí eu vou lá na referência que eles usam, e aí quando eu vejo, aí tipo assim, é uma referência muito antiga. Tem nada não, que aí você tá E não, falando é de teoria, tá bom. entendeu? Se um cara for um teórico, tudo bem. O que você não pode utilizar com mais de 5 anos é quando você está fazendo análise dos trabalhos realizados. Entendeu? Entendi. Mas se o cara é um teórico, ele pode ter falado no... Pronto, o Polia. O livro do Polia é do final do século XIX. Entendeu? E o Polia, daqui a 200 anos, vai continuar sendo referenciado do mesmo jeito, porque ele escreveu lá no final do século XIX. Agora o cara tem que ser teórico, né, minha filha? Tá O bom. cara tem que ser teórico. Não é a Marina Silva, não. E eu gostei mais dessa dissertação porque ela fala bem das histórias em quadrinhos, ela fala do histórico, aí eu... Dá Mas pra... cuidado, ó. Ela falando assim, você não pode citar não, porque ela foi quem fez essa leitura aqui, tá bom? Se você quiser falar desse assunto, procure a fonte. Tá bom. Agora não dá pra gente ver aqui, né? As moscas e os mosquitos. O trabalho dela ter sido melhor, ela tinha que ter trazido química mesmo. É porque no título traz, né, dos modelos atômicos, mas ela não fala. Ela não traz nenhum conceito. É triste nesse sentido. Para saber, quando ela vai falar de modelo atômico, ela só fala nessa parte aí da aula expositiva, que é os modelos, né? Que é de Dalton, Thomson, Rutherford e Rutherford. É o único momento que ela fala.
É. Bom, então a gente já sabe que pelo menos esse autor aí chama linguagem, certo? Sim. Aí para tratar de linguagem, tem que ver lá nos PCNs, porque as histórias em quadrinhos, segundo ele, esse autor aí, está lá nos PCNs do ensino fundamental, anos iniciais, e fala e fala das histórias em quadrinhos ou é português ou é literatura. Tem que ver lá, não sei, tem que dar uma olhada nisso. Aí aqui, bora lá. Aí essa parte que a gente já viu. O presente projeto pesquisa parte do seguinte problema: quais as influências das histórias em quadrinhos para o ensino e aprendizagem dos modelos atômicos nos anos finais do ensino fundamental? E a hipótese já responde. Bom, tá gravado, tem como você ver aí. Agora vamos para cá. Aí, prof, aí eu quero que a senhora me dê uma luz, porque eu não sei, eu não entendi bem esse contextualização. Eu só vou parir quando você me trouxer essas partes, tá bom? Eu vou findar bem aqui a gravação.